A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Você está no canal Fim desde o princípio, eu sou o Altair. Bom, se você adentrou agora esta lição, este vídeo, esse momento ela é a segunda parte, ok, da lição de número 5. Se você não viu a parte 1, eu te peço que você retorne, né, ao canal e busque o entendimento na parte do número 1 para dar prosseguimento justamente a essa parte, que é a parte de número 2, ok? E nós vamos prosseguir então. Vamos prosseguir logo para o slide de número 4. Bem, na última aula, ou seja, na última parte, a parte de número 1, nós tratamos da questão da multiforme sabedoria de Deus, onde Deus revelou no Antigo Testamento a porção, né, aos poucos, ou seja, foi colocada a porção em um e outro. Agora, na Nova Aliança, nós temos o derramar do Espírito Santo, que ali deu início justamente em Atos capítulo 2, onde o Espírito foi derramado ali sobre os discípulos que estavam no cenáculo, e ali então, através desse derramar, nós então temos um melhor entendimento, um melhor esclarecimento da palavra do Senhor, coisas que o povo antigo, principalmente ali o povo judeu, não tiveram, não compreenderam. Falamos também que isso tudo está dentro do propósito de Deus, porque sabemos que Deus tem um trabalhar e tudo tem o seu tempo e o seu propósito, ok? E antes de adentrarmos já essa questão, entrarmos nesse slide aqui na questão dessa segunda parte, eu quero que fique bem claro a questão dos tempos, como nós vamos falar das festas, né, dos tempos determinados. Você que acompanhou a parte 1, você sabe o que eu estou falando. Moed, ou seja, tempo determinado, períodos determinados, tempos de testemunho. Nós temos que entender uma coisa. O nosso calendário, ele é um calendário que não bate com o calendário judaico. Ou seja, há divergências do calendário judaico e também há divergências do verdadeiro calendário de Deus. Nós vemos que o povo de Deus, ele tem ali um calendário baseado na lua e no sol, ou seja, é um calendário lunisolar, né, onde você olha, os meses são embasados na lua e o ano no sol. Então você tem um calendário lunisolar. E eu não quero entrar em muitos detalhes, voltar muito atrás ali, essa questão de outros calendários que existem, só até porque meu foco aqui é mostrar que realmente o calendário de Deus não bate com o calendário que aqui está hoje. Até porque nós vamos falar de tempos determinados. E o propósito desse estudo das festas é mostrar o plano de fundo do tempo de serviço, em que foi mostrado através das sombras pelo povo de Israel, esse tempo de serviço, esse tempo de trabalho que nós temos nessa terra. E falando das festas, nós vamos mostrar o cumprimento desse tempo na primeira vinda e vamos mostrar o cumprimento na segunda vinda de Cristo, onde vai finalizar um tempo determinado que Deus instituiu para cumprimento do seu plano de redenção. E para que nós possamos fazer isso, nós temos que entender que hoje nós não conseguimos marcar data e hora de Cristo, não é isso, na vida de Cristo, não é isso que queremos, claro, que todos que fizeram isso deram para trás, ou seja, erraram, se tornaram falsos profetas. Em momento nenhum nós queremos marcar a data da vinda do nosso Senhor, mas Ele nos deixou sinais e pistas para que nós olhássemos e verificássemos a proximidade daquele grande dia. E Ele sabia na sua presciência que esse calendário ele iria se perder. Por isso que Ele falou que nós não saberíamos nem a data e nem a hora, ou seja, com precisão. Por quê? Porque Ele saberia que essa confusão ela iria trazer então um não mais compreendimento da marcação dos dias corretos,
conforme o próprio Deus, o próprio Criador instituiu. E ele, sabendo disso, ele falou, Jesus falou que nós não saberíamos nem a data e nem a hora, já sabendo que Satanás iria então trazer uma certa confusão ao povo de Deus. É interessante quando Deus manda nós olharmos para os sinais, olhar para a lua, olhar para o sol, né? E que nós veríamos sinais no céu. Então o povo de Deus ele passaria a observar o céu e o povo de Deus então se confundiu ao longo da história, começaram a adorar os exércitos do céu, né? O que nós vemos com o povo judeu que adoraram o sol, adoraram a lua, as estrelas, ou seja, Satanás trouxe uma confusão ao povo. Em vez deles olharem só para perceber os sinais, eles começaram a adorar os astros, né? Como o exército do céu. E isso é um erro muito grande. Por exemplo, Deus nos mostra a astronomia, por exemplo. Nós podemos olhar para a astronomia, porque realmente mostra a beleza da criação de Deus. Mas Satanás então criou a astrologia. Então hoje você não pode mais olhar para o céu, para os astros, porque há uma confusão e você tem a astrologia para te confundir, então você pode ser taxado como alguém que está aí usufruindo dessa astrologia e trazendo essa confusão com a astronomia. Muitas pessoas não entendem, ou seja, Satanás trouxe essa confusão e agora o povo de Deus não mais olha para o céu, não mais olha para o sol, não mais olha para a lua como deveria. Então o tempo foi aí progredindo e isso foi se perdendo nessa contagem. Então hoje nós não estamos na contagem oficial em conformidade com o calendário de Deus. Não, não. Eu quero mostrar para vocês, não muito longe, ali 753 mais ou menos antes de Cristo, nós tínhamos ali Rômulo, né? Ali a questão dos primeiros governantes, o primeiro governante de Roma, onde foi instituído um calendário, e esse foi destituído ali em 46 antes de Cristo, mais ou menos, pelo Júlio César, né? Que aí ele impôs, então, um calendário juliano, e esse calendário juliano, ele prosseguiu até mais ou menos ali por volta de 1582 ali, em fevereiro, né, de 1582, então esse calendário juliano foi destituído, passando então a exercer o calendário gregoriano, é esse que nós temos nos dias de hoje. Ele foi constituído por um Papa, Gregório XIII, e ele, né, permanece até os dias de hoje. Então, e é interessante uma observação que eu quero fazer, você olhar que por que esse calendário foi instituído por um Papa e ele está até o dia de hoje. É interessante, eu quero que você fique em sua mente isso, né? Isso é interessante quando nós chegarmos ao final dos estudos, você vai lembrar dessa parte que eu estou te falando agora. Por quê? Que logo um Papa mudou o calendário e ele permanece até hoje. Por que que o Vaticano tem um dos maiores telescópios do mundo, né? Que tem os maiores, também os maiores cientistas também, que ali são selecionados pelo Vaticano e tem que ser jesuítas, né? Tem que ser padres. Por que será que ele tem cientistas? Que ele tem astrônomos? Tem um telescópio maior, um dos maiores do mundo? Por que será? Vamos caminhando que ao final dessas lições você vai chegar à conclusão do que eu estou falando agora. Só foi para linkar para você já ir fazendo o elo de ligação ao longo de todos os estudos. Então nós vemos que o calendário judeu, então, ele tem base a lua e o sol, lunisolar. Então isso traz uma diferença na contagem. Isso teve uma época que acrescentaram anos, dias, e teve época que tiraram anos e tiraram dias. Então hoje se perdeu a contagem. Até porque quando a gente for fazer aqui a contagem, ou seja, mostrar através desses tempos determinados, através dessas festas, nós vamos mostrar, porque eu quero chegar depois desse estudo das festas no ano de jubileu.
E o ano de jubileu vai mostrar para nós o tempo de trabalho nosso nessa terra. Isso é muito importante. E vocês vão ver que o calendário de Deus, ele tem 360 dias. O calendário de Deus, ele inicia-se o dia ao escurecer, ao entardecer ali, por volta das 18 horas, inicia o dia, né, do povo judeu. Não à meia-noite e um como o nosso dia. Então eles iniciam então aproximadamente às 18 horas às 18 horas do outro dia. Então você vê que aí já há uma certa diferença também. E você vai ver que isso tem muita importância nessa contagem. De novo, nós não estamos fazendo esses estudos para marcar a data e hora da vinda de Cristo. Não, não. Nós estamos fazendo para mostrar a proximidade. Você, depois desses estudos, você vai entender quando nós estivermos adentrando a tribulação, quando nós estivermos dentro da tribulação, porque são sinais, e os sinais são cronológicos, porque o nosso Deus ele é matemático. Ele nos mostra os mínimos detalhes, mas só vai perceber aqueles que são espirituais e não carnais. Inclusive é um dos versículos que nós vamos ler daqui a um pouco, ok? Então vamos prosseguir então. Jesus é o cumprimento das festas do Senhor. Vamos lá. O Messias, Jesus, né? É assim. O Messias Jesus é assim o cumprimento de cada uma das festas do Senhor. Ele é o próprio final da existência delas. É interessante. Elas são sombras da sua primeira vinda. É o cumprimento delas na vinda dele, dessa primeira parte das festas. Lembra que eu falei que elas vão se dividir aí em 3 festas e meia e 3 festas e meias? Alguma acredita que são 4 e 3, mas eu vou explicar ao longo dessa lição que vai se encaixar melhor isso que eu estou te falando, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Nós vamos verificar isso, que esse entendimento é muito melhor. Então ele próprio é o final da existência dela. Também a segunda parte das festas vai se cumprir justamente na sua segunda vinda. E vamos lá. Colossenses 2, 16, 17. Colossenses 2, 16 a 17. Vamos tirar aqui, né, para não atrapalhar esse cabeção daqui. 2, 16 a 17. Vamos lá. Olha o que ele diz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então veja, primeiro, o que está acontecendo aqui? Muitos usam esse versículo errado, né? Às vezes tem gente que quer embasar o comer alimentos sacrificados a ídolos. Nós temos exemplo, as pessoas não gostam muito que fala disso, mas infelizmente a gente tem que aproveitar o gancho, né? Aproveitar um gancho, conforme diz um grande pastor, que foi um grande pastor, ele diz muito isso, né? Ele diz que nós temos que aproveitar o gancho. Então, essa questão das sombras futuras, ela nos mostra os acontecimentos passados, né? Esse é o objetivo do texto, os acontecimentos passados, onde eles são revelados através de sombras. Por exemplo, eu já falei isso em vídeos anteriores, quando você coloca a sua mão assim, que você projeta lá na parede como sombra, você consegue ver na parede a sombra escura, você tem a silhueta da mão, você tem a quantidade de dedos, você sabe que é uma mão, mas o que você não consegue perceber nessa mão? A cor da mão, a unha, se está grande, se está pequena, se está suja, se está limpa. Você não consegue perceber. Então veja que a sombra, ela não mostra completamente a realidade. Essa realidade ela só se completa na mão verdadeira, na figura da mão, visível,
ou uma foto, você consegue perceber essa mão. Então, quando você olha para a nova aliança, você vê então o cumprimento daquela sombra, onde você vê a realidade com todos os detalhes que eram mencionados, mas não eram vistos. Agora não. Agora você percebe, você entende. Esse é o objetivo da nova aliança. Esse é o objetivo dessa dispensação em que nós estamos. Aquela apontava para essa. Mas se eu não entender aquela, eu não consigo compreender essa. Então, Paulo falou para não julgar pelo comer e beber, ou por causa dos dias de festa, ou de luas novas ou de sábados. Como eu estava falando, muitas pessoas usam esse texto para embasar justamente as pessoas que gostam de comer coisas sacrificadas a ídolos, né? Principalmente em festas juninas ou em visita a templos que são deuses estranhos, vamos dizer assim. Você sabe muito bem o que eu estou falando. E para você se proteger ou criar um meio de proteção, você busca na palavra de Deus algo para te proteger, né, para realmente mostrar para as pessoas que você está certo na palavra de Deus. E muitas pessoas pegam esse texto para participar dessas festas, para ninguém julgar você pelo comer e beber. Meus queridos, Paulo aqui está falando justamente a questão dos judeus que se convertiam a Cristo. Só que eles tinham medo, eles eram pressionados pelos amigos, pelos irmãos, ou até mesmo com medo de não cumprir todo o cerimonial que eles faziam. E eles então aceitaram a Cristo, entenderam o que Paulo estava falando, compreenderam a mensagem, creram em Cristo, mas não abandonaram o cerimonial. Mas continuavam comendo e bebendo, participando das festas, dos sábados da lua nova. E Paulo falou que eles não precisavam mais, ninguém precisava julgar eles por isso, por causa de comer e beber e de festas. Não, não, não. Que agora Cristo veio e se cumpriu, e cumpriu tudo isso. Cumpriu as festas, cumpriu o sábado. Não precisava mais deles participarem desse cerimonial, porque através de Cristo o véu foi rasgado de alto a baixo, então a lei cerimonial não existe mais. Hoje nós temos a lei moral. Eu falei no vídeo passado, ou foi no vídeo anterior, né? Eu falei, mas cabe algumas coisas a gente tem que repetir para que fique bem frisado na mente das pessoas. Eu peço que os irmãos tenham paciência, mas algumas coisas nós temos que bater na mesma tecla, para que haja um entendimento, uma compreensão e uma plenitude, para que não haja dúvida jamais. Então, como eu falei, a lei cerimonial foi abolida, a lei moral não. De novo, vou repetir a mesma fala. 613 mandamentos, ali foi reduzidos em 10 mandamentos, que foi simplificado em 2 mandamentos ali por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pense, todos eles estão aí dentro, onde nós temos um mandamento vertical relacionado a Deus e o horizontal relacionado ao próximo. De novo, eu cito, Jesus aperfeiçoou mais ainda no Sermão do Monte. Se você manter-se relação sexual com a mulher, você estava adulterando. Mas lá no Sermão do Monte ele aperfeiçoou, ele disse que se agora você olhar para a mulher, você também está adulterando. Então veja, ele endureceu mais a lei, se você analisar. Ou seja, se antes você tinha que manter a relação, né, carne, agora não, se eu olhar e desejar, eu adulterei. Ok, eu precisava de falar isso porque alguns ganchos aparecem e nós temos que aproveitar para poder exortar, porque isso é muito importante para a edificação do corpo. Amém? Então essas sombras aqui das coisas passadas são para mostrar a realidade da nova aliança, ok? Acho que vocês compreenderam o que eu falei. Vamos prosseguir. Como toda a escritura é inspirada, né? Toda ela, lembra? Timóteo, toda a escritura é inspirada, não é só um pedaço não, ok? Nós dependemos dos profetas menores, dos profetas maiores, toda a Bíblia, ok? E ela é proveitosa. Então estas sombras são relevantes. Então se eu não entender que essas sombras para mim são importantes, que elas são realmente
algo para me mostrar uma realidade muito maior e melhor que é a nova aliança em Cristo. E ela para mim são relevantes. Para quê? Para que nós, seguidores de Messias, para nós, pois nunca deixam de apontar para ele. Ou seja, todas as sombras da lei cerimoniais, principalmente a festa que nós vamos ver agora, está apontando para quem? Para o Messias. Então agora, diante disso, nós vamos ver esse ciclo de festa explicado. Porque através dele, desse ciclo de festa, nós vamos ver Cristo o tempo todo. Preste atenção, não perca, é tremendo esse estudo para você entender muitas outras profecias na palavra do Senhor. Vamos lá. Primeiro temos que olhar então para a lei de Moisés, pois as festas fazem parte dessa lei, como eu falei no início, mas temos que olhar como espirituais, ok? Nós hoje, lembra que eu falei na parte 1 que nós, através do Espírito Santo, agora nós temos o entendimento. Você lembra que o Paulo revelou o mistério, que agora não é mais mistério, até porque ele já revelou o mistério. Por quê? Porque através do Espírito Santo ele obteve esse mistério e nós, através do Espírito Santo, estamos entendendo o que Paulo está falando. Então nós temos que olhar para elas, agora nós conseguimos entender essa lei. Por quê? Porque justamente elas, as festas fazendo parte, agora nós já temos que olhar ela como homens espirituais. Porque agora nós somos uma dispensação onde tem o Espírito Santo à nossa disposição, está em nós. Peça a sabedoria do alto que ele te dá deliberadamente, à vontade, conforme diz Tiago. Eu gosto muito de pedir todos os dias na minha oração, eu peço sabedoria do alto. Peço à vontade, faça isso também. Peça a sabedoria do alto. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 13, 15. 1 Coríntios 2, 13, 15 ele diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Paulo está chamando a atenção. Ele não está falando de sabedoria humana. A sabedoria de quem? De Deus. O Espírito Santo está guiando ele. Então veja, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, está vendo? O homem natural, o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhe parecem loucura. Muitas coisas você não entende, porque parece loucura. E nós não estamos falando aqui simplesmente do homem carnal do mundo que nem tem Cristo, não. Muitas das vezes, hoje mesmo, dentro da igreja, no meio dos santos, o homem não consegue entender as coisas espirituais e chama a gente de louco, porque eles não discernem espiritualmente, mas discernem como carnais, ou seja, sendo levados por palavras de persuasão humana, deixam de receber a revelação. Isso acontece muito no nosso meio. Parece loucura para eles, porque não discerniram espiritualmente. E não pode entendê-las, claro que não, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Claro, a palavra está aqui revelada. Mas para você entender essa revelação, você tem que ser um homem espiritual. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ninguém pode instruir o Senhor. Mas o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Veja, então nós conseguimos compreender o que Cristo está trazendo dentro do seu propósito. Que nós conseguimos discernir como homens espirituais. Esse é o objetivo do servo. Esse é o objetivo dos santos. Vamos prosseguir. E é isso que nós estamos fazendo. Diante disso, vamos ver então a descrição das 7 festas. Primeiro nós temos a Páscoa. 7 festas, né? São Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. Nós temos tabernáculos, tabernáculos, trombetas, expiação e tabernáculo, ok? Vamos na rateada aqui, mas vamos lá. A Páscoa, Levítico 23, 5. Levítico 23, 5. 23.
3, 5 ele diz, lembra que nós lemos o 4 ali? Agora nós vamos ler então o 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então veja, no primeiro mês, que primeiro mês é esse? Aos 14 do mês. Nós temos que entender e lembrar da menção de quando Deus instituiu essa Páscoa. Quando foi a instituição da Páscoa? Vocês vão lembrar já já. Lembra lá em Gênesis? Vamos lá. Vamos lá em Êxodo capítulo 12. Justamente onde há essa instituição, Gênesis 12, 3. Precisamos, Êxodo 12, 3. 12, 3, vamos lá. Aqui ele está falando justamente a questão da saída do povo do Egito, onde houve a instituição da Páscoa. Acho que todos lembram ali. Vamos ler o texto, nós vamos conversar um pouquinho. Falei a toda a congregação de Israel. Lembra quando eu falei a palavra congregação? Kahal, Lagoi. Kahal, Lagoi significa chamados para fora, que devido à transliteração, principalmente ali para a questão da Septuaginta, onde foi a tradução para o grego lá, e aí houve aquele problema que eu falei, que igreja foi colocado como eclésia, eclesias, que já é chamado para fora também, mas tivesse permanecido a palavra congregação, aqui e lá ficava mais fácil de entender e mais fácil do povo de Deus ter paz. Então, quando você vê congregação no Antigo Testamento, ele está falando como se estivesse falando igreja. É como se fosse falar, é toda a igreja de Israel. Mas aprove a Deus permitir que isso ocorresse, né? Para que houvesse mais entendimento, mais busca da sua palavra, né? Mais interesse, vamos dizer assim. Então, falar de toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês. Então veja que ele pegou no dia 10 e está mandando você guardar até o 14º. Grave isso. Ele mandou guardar por 4 dias. 4 dias. Já já nós vamos falar sobre isso. 4 dias. Então, o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras, na verga das portas, na porta da casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pães asmos, grave isso, pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então veja, o que é a Páscoa do Senhor? É a saída do povo do Egito, onde eles deveriam pegar um cordeiro, prender ele, pegar dia 10 do primeiro mês, prender ele, matar ele, né, no 14º dia à tarde, passar o sangue dele nos umbrais das portas e aí comer dele ali dentro. Então, se nós observarmos a questão do sangue ali, por quê? Porque esse sangue vai proteger eles da passagem do anjo da morte, lembra? Páscoa significa passar por cima. Então o anjo da morte iria passar por cima e não iria então ferir ali, matar o primogênito daqueles que assim o fizessem. Então aí nós estamos vendo um cordeiro sendo morto e o sangue desse cordeiro trazendo livramento, a proteção, trazendo vida ao povo
de Deus ao povo que resolveu, aceitou e obedeceu. Então essa é a Páscoa, né? Instituição da Páscoa. A questão dos 4 dias eu vou adiantar, ela traz uma revelação muito grande. Eu vou dar só um link, nós vamos falar disso lá na frente, não se preocupe, só para você já começar a abrir o seu entendimento. Cristo, ele foi guardado por 4 dias. Mas como assim? Isso, se você for nos evangelhos, você vai ver ele, quando ele estava para entrar em Jerusalém, ele ficou 4 dias ali, contando os 4 dias para ser imolado. Desde o dia que ele entrou em Jerusalém até o dia da sua morte, ele ficou 4 dias ali para ser imolado no 14º dia. E depois você vai entender isso. E outra revelação também tremenda que ele dá, se nós olharmos 2000 anos de Adão a Abraão, 2000 anos de Abraão até Jesus. Então ele ficou 4 dias. Lembra que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Lembra? Então, se você olhar 4 dias, ele ficou guardado. Ele veio no 4º milênio. Por isso que ali Malaquias diz que ele é o nosso sol da justiça. 4º dia. Ele veio no 4º dia. E que dia foi criado o sol e a lua? No 4º dia da criação. Eu estou só falando isso para você linkar. Isso não tem tanta importância nesse estudo neste momento, mas eu gosto de fazer porque nós estamos estudando para fazer essa concordância. E quando você mencionar isso, você já vai fazer o link. Assim como eu estou fazendo agora, você já vai fazer quando você estiver fazendo a sua leitura. Você já vai ligar que ele veio no 4º dia, no 4º milênio. E no 4º dia da criação foi criado o sol. E Malaquias diz que Jesus é o nosso sol da justiça. Você está vendo? Você vai linkando isso. Mas vamos prosseguir. Nós estamos falando das festas, estamos falando da Páscoa nesse momento. E essa Páscoa que foi instituída ali na saída do povo do Egito. Justamente nessa preparação da saída ali. Todo o processo que Deus instituiu para o povo era uma sombra das coisas futuras, ou seja, aquela Páscoa dos judeus. Ela é uma sombra de uma Páscoa, de algo que seria então transformado em uma realidade, onde Cristo é o Cordeiro, onde Cristo morreu por nós, onde Cristo é a nossa Páscoa. Você vai entender já já. Se você nunca ouviu sobre isso, você vai compreender agora. Tenha paciência, tenha calma, nós vamos chegar lá. Então essa festa, e é interessante essa festa, ela traz a memória da saída do Egito, que eu falei, e essa festa foi a primeira a ser instituída, quando o povo foi liberto da escravidão. Então nós já falamos sobre isso. É interessante que eu não li até o 20, até porque vai falar a questão da retirada, né, de todo o fermento, até porque são com pães asmos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente comentar mais um pouquinho. Por quê? Porque é bom a gente aprofundar mais um pouco aqui. 12. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma continuidade aqui só para a gente aprofundar um pouco a revelação. Então vamos lá. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Lembra do sangue nos umbrais da porta? E não haverá entre vós praga da mortandade quando eu ferir a terra do Egito, porque o sangue livrou o povo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Por quê? Seria as sombras na antiga aliança e se tornaria realidade na nova aliança. Acaba que você vai realmente viver essa festa, que nós vamos entender em o que essa festa se transformou. Por isso que nós vivemos essa festa hoje, que é a ceia do Senhor. Calma que você vai entender. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia,
aquela alma será cortada de Israel. Por que eu voltei para ler isso aqui? Eu voltei para mostrar para vocês uma revelação tremenda aqui. Vocês prestam atenção? Pães asmos é pão sem fermento. Ok? Então, eles iriam, então, do dia 14 em diante ali, iria contar 7 dias. E 7 dias não poderia ter nenhum fermento. Eles não comeriam pão fermentado. Então, esse fermento não entraria na casa. Porque se entrasse na casa dos judeus, eles seriam extirpados do meio do povo, tirados. Quer ver? Vamos lá. E ao primeiro dia haverá santa convocação, ou seja, no primeiro dia é um sábado cerimonial, ou seja, dia 14, da Páscoa, cordeiro era imolado à tarde, no dia seguinte era um sábado cerimonial, ok? E aí prosseguiria 7 dias, no sétimo dia, lá na frente também era um sábado cerimonial, ok? Você vai entender já já. Então, nesses 7 dias não poderia, então, eles comerem fermento nenhum. Então não adentrava fermento na casa. Vamos lá, você vai entender. Então vamos lá. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao sétimo dia terei santa convocação. Veja, no primeiro dia era um sábado cerimonial, no segundo dia é um sábado cerimonial. Então você vai compreender que existem sábados que Deus instituiu como dia de sábado de descanso, mas existe o sábado cerimonial também, que ele era enfiado no meio da semana. Ou seja, no início ou no fim de cada cerimônia. Poderia casar ou não com o sábado que Deus instituiu como um sábado de descanso. Não que esse sábado também não seria um de descanso, esse sábado também seria um feriado, seria um sábado de descanso, seria um sábado que também teria que ser guardado, ok? Mas ele era um sábado cerimonial. Vamos lá. Tanto é que aqui ficou bem claro, né? No sétimo dia tereis santa convocação e nenhuma obra lhe farei, senão que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 do dia do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde, ou seja, 4 mais 7 seria então, né, o primeiro dia ao sétimo dia não poderia comer, então, os pães fermentados, e sim pães asmos. Por 7 dias não se ache, olha só, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Nenhum fermento nas vossas casas. Não é o foco desse estudo, mas é o gancho que a gente tem que aproveitar. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação, assim o estrangeiro como o natural da terra. Por que o estrangeiro? Que haveria estrangeiro que entrava na nação de Israel para fazer parte do povo, mas ele teria que circuncidar e teria que fazer, então, frequentar essas convocações também, que senão ele também seria extirpado. Ok? Ele começava a fazer parte do povo de Deus. E aqui o estrangeiro já mostra os gentios fazendo parte da aliança. Na antiga aliança era por circuncisão na carne, mas na nova aliança, o estrangeiro, os gentios, nós entraremos por circuncisão no coração, conforme diz Jeremias 31. Agora é no nosso coração, né? Nenhuma coisa levedada comereis, ou seja, nenhuma coisa levedada comereis, nenhuma. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Por quê? Então, se nós olharmos isso, Jesus estava na semana da Páscoa. Jesus, então, por que as pessoas falam que Jesus bebeu vinho na ceia? Eu sei, meu irmão, não é o foco, mas é o gancho. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Vocês acabaram de ver que não havia nada fermentado na cidade. Tem que ser tirado, se nós formos aprofundar os textos, tem que ser retirado da cidade as coisas fermentadas. Ou seja, todas as coisas teriam que sair da cidade. Então vocês imaginam Jesus bebendo o vinho na ceia. Como seria isso? Todos nós sabemos que o vinho ele precisa ser fermentado. O vinho ele precisa ser fermentado para poder ser vinho, não é isso?
O vinho precisa ser fermentado. Então você imagina Jesus bebendo vinho na ceia. Então, para aproveitar o gancho, Jesus não bebeu vinho na ceia. Jesus bebeu suco de uva, que era o vinho não fermentado. Não era um vinho alcoólico. Para isso você tem que estudar e entender que para nós vinho é vinho. Para nós entendemos que vinho é alcoólico. Mas para o judeu, o vinho ele tinha conotações na Bíblia. Às vezes você vai deparar com um vinho e não é um vinho alcoólico, ele é um vinho suco. Tanto é que tem uma passagem que eu não me recordo agora a passagem, que fala que a mulher de peito, a mulher com nenê de peito, ela dava vinho para a criança de peito. Então a mãe dava vinho para a criança de peito. Você acha que a mãe estava dando vinho alcoólico para a criança de peito? Você acha? Então, se você estudar a Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, tem as palavras específicas, que ali quando você vai estudar nos originais, você vai entender, tanto no hebraico quanto no grego, palavras que são atribuídas a vinho, a qual o copista, o tradutor, ele colocou vinho, mas na verdade ali é um suco, ou é um vinho não fermentado ou fermentado. Então quando você olha para o hebraico, você vai ver ali Yain. Quando você vê Yain, você vai ver que é um vinho genérico. Depende do contexto, você vai ter que analisar o contexto para saber se esse vinho é alcoólico ou não. Yain. Mas também nós temos o Tirosh. O Tirosh ele nunca vai ser fermentado. Quando você olhar Tirosh, você vai saber que é suco, logo de cara, porque a palavra é Tirosh. Mas nós temos o Shekhar também. Shekhar, quando você deparar com ela, com essa palavra, você vai saber que ele é sempre forte, é sempre vinho, é sempre bebida forte. Você está vendo que é diferente no contexto? Então, e se nós formos para o Novo Testamento, também é a mesma coisa. Nós vamos deparar com oinós, que é o genérico, depende do contexto que você está bebendo. Então, dependendo do contexto, você vai deparar com oinós, que ele pode ser tanto alcoólico como suco. Aí qual é o contexto que está dizendo? Põe Jesus, está na Páscoa, não pode entrar fermento na cidade, nenhuma casa, porque seria estipado, e Jesus cumpriu toda a lei, Mateus 5,17, lembra? Nós lemos nas aulas passadas, Mateus 5,17, Jesus cumpriu toda a lei. Até porque se ele não tivesse cumprido, Satanás tinha botado o dedo na cara dele, lá na cruz, e falado que ele tinha mentido. Mas ele cumpriu toda a lei. Por isso que o mundo dos mortos, o Hades, o Sheol, ele não conseguiu reter ele, não segurou ele, porque ele não tinha pecado. Isso é um estudo à parte para nós estudarmos mais à frente. Então, mas no grego, então nós temos o oinós, que é o genérico, e temos o xera, que é forte. Xera é forte, que você vai topar com vinho. Então você vai entender isso. Você vai compreender quando você estudar. Então eu precisava de falar isso, até porque é um gancho, né? Porque quando é retirado todo o fermento da casa, no Antigo Testamento era o fermento, simbolizava já o pecado. Simbolizava a purificação, a retirada de todo o pecado. Ok? Para nós, né, para participarmos dessa Páscoa, que a nossa Páscoa hoje é a ceia do Senhor, não essa Páscoa que aí é apregoada no mundo de hoje, coelho, ovo, nada a ver. Nossa Páscoa é a ceia, nós vivemos essa Páscoa todos os meses, todos os dias, na verdade, na vida do cristão, nós vivemos essa Páscoa, porque nós cremos que Jesus é a nossa Páscoa. Então, a nossa Páscoa é todos os dias. Mas nós, simbolicamente, vivemos um memorial, né? Algumas igrejas todo final de semana, outras igrejas uma vez no mês, outras de 2 em 2 meses, mas vive um memorial para mostrar o quê? Para estar revivendo o quê? Que Cristo é a nossa Páscoa. Você está entendendo? Então, esse é um contexto que eu não podia deixar. Se você tem dúvida, entra, né? Vai em Mateus 26, 29, vai em Marcos 14, 25, vai em Lucas 22, 18, e fala que Cristo não bebeu vinho, ele bebeu do fruto da vide. Do fruto da vide. Ou seja, videira da pinga, videira da cachaça, videira da álcool. Não, primeiro ela dá o suco.
processo de fermentação, aí é o homem que vai conduzi-lo a fermentar, ok? Então, só para ficar bem claro que não houve fermento, não houve, então, bebida forte na ceia do Senhor, ok? Então, vamos prosseguir. Achei interessante falar isso, mesmo que o estudo fique um pouco grande, divide mais um pouco, mas a gente não pode perder essa oportunidade, até porque algumas pessoas bebem vinho na ceia e querem arrumar pretextos para isso. De forma nenhuma, na Bíblia ele não vai achar amparo para isso. Ah, tá, e Paulo quando manda Timóteo beber vinho, ele manda ele beber suco, ok? Até porque Timóteo tinha problema de estômago. O suco de uva, ele é bom para o estômago, mas sabe quando ele é bom? Quando ele é bem fraquinho. Alguém que já tomou um suco de uva com o estômago vazio, principalmente aquele Aurora, que é fortíssimo, toma ele pra você ver. Vai dar uma queimação, uma dor. Até que, por exemplo, eu que não tenho problema de estômago, se eu tomar ele, ele dá uma queimação no meu estômago. O que eu faço? Eu aceitei o conselho de Paulo. Quando nós compramos esse Aurora que é forte, eu coloco água nele. Paulo aconselhou Timóteo a beber ali vinho, que significa suco com água, para poder ficar ralo, para poder então se beneficiar, porque ele estava falando para ele tomar para a saúde, ok? Acho que já não basta, acho que já deu para compreender. Vamos lá. Então, nessa questão da Páscoa, essa festa justamente que traz esse memorial, ok? E traz então o sentido da libertação do povo da escravidão do Egito. Essa Páscoa, esse sangue nos umbrais das portas. Então ele realmente protegeu o povo, trouxe vida ao povo. E para nós hoje, também somos libertos dessa escravidão. E o Egito aqui ele simboliza o mundo. Nós também, daquele sangue no madeiro. Cristo derramou o sangue, também nos traz vida. Né? Vamos prosseguir. Então, cumpriu-se então essa festa de forma precisa no dia da crucificação. Por quê? Porque era a festa da Páscoa, certo? E Cristo foi pregado na cruz. Olha que interessante, até as horas bate. Cristo ele foi pregado na cruz às 9 horas, na hora do sacrifício da manhã. Veja, teve todo o processo, pegaram ele rapidamente ali, de noite, ele foi preso de noite. Lembra que chegaram com tochas para enxergar? Por que Judas teve que beijar Jesus? Para identificar, para a guarda ali, que realmente quem era Jesus. E ninguém estava enxergando quase nada. Então ele teve que beijar. E as tochas mostravam que era noite. E rapidamente pegaram ele, entraram de madrugada, batendo, fazendo tudo o que tinha que fazer. Por isso que ele fala para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Porque ainda era de noite, entrou até de madrugada na carreira. O julgamento de Jesus foi entrando à noite de madrugada, apanhou, passou por todo aquele sofrimento. 9 horas da manhã ele já estava na cruz. Se você não sabia disso, 9 horas ele estava na cruz. Por quê? Simbolizava o sacrifício da manhã. Ele inspirou às 15 horas. Lembra que o cordeiro era morto, imolado à tarde? 15 horas Jesus expirou. No momento do sacrifício da tarde. Ele morreu às 15 horas. 9 horas foi crucificado, foi para a cruz. Meio-dia houve uma escuridão tremenda na terra, até a hora dele expirar e entregar o Espírito ao Pai. Momento do sacrifício da tarde. Cristo foi morto como um cordeiro pascal na festa da Páscoa. Tudo se cumpriu. Ele adentrou, completou o dia que ele entrou em Jerusalém, 4 dias até ser pego, até o dia da cruz. 4 dias. Foi morto no dia 14 do primeiro mês, à tarde. Então veja, vamos lá. 1 Coríntios 5, 7, mostrando que ele é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, tá vendo? Do pecado. Purifique-se, para que sejais uma nova massa. Aí vocês vão entender que Cristo, lembra quando eu falei
no início que Cristo era o trigo que tinha que ser plantado, morrer para poder dar fruto, esse trigo ele vai virar uma massa, ele vai virar um pão. Já já vocês vão compreender o que eu estou falando. Quando ele for apresentado como primícia, depois ele vai virar uma massa e vai se tornar um pão. Então, nós também, a limpar de fermento do pecado, para também ser massa, uma nova massa. Ou seja, como Cristo se tornando uma nova massa, nós também temos que tornar uma nova massa. Como? Nos purificando do pecado. Assim, como estáis sem fermento, sem pecado, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Pelo que façamos a festa. Nós, ele está na nova aliança, é Paulo que está falando. Que festa? Pelo que façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja, nós temos que nos purificar, realmente nos santificar, se tornar sem pecado. Para quê? Para participarmos justamente de sermos como asmos da sinceridade e da verdade, para que haja justiça, para que a justiça se realmente se cumpra em nós, assim como Cristo morreu, Cristo sem pecado, nós também temos que nos purificar desse pecado, nos limpar através da morte dele na cruz, claro. Nós então conseguimos chegar então ao Pai através dele. Por isso nós temos que prezar e entender e compreender que ele é a nossa Páscoa. Não existe Páscoa de coelho, Páscoa de ovo, como pregam por aí, para tirar o foco principal. Não, não. Então seja então uma massa sem fermento, né? Uma massa sem maldade, sem malícia, com sinceridade e verdade. Seja uma nova criatura. Né? Isso aqui Paulo fala em 1 Coríntios 5,17, né? 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1, 18, 19. 1 de Pedro 1, 18, 19, o que ele disse? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Assim como o cordeiro foi morto, igual eu falei, que o sangue ali deu livramento para as pessoas, o sangue trouxe vida para aqueles que assim se protegeram com sangue lá em Gênesis 12, na saída do Egito. Da mesma forma, através desse sangue, desse cordeiro imaculado, incontaminado, nós passamos a ter vida. E não foi com ouro nem prata, não, não, não. Foi pelo sangue. Ele pagou o preço. Ele nos remiu pelo derramar do sangue. Assim como o sangue estava nos umbrais, no madeiro das portas, esse sangue estava no madeiro da cruz. Foi derramado por nós. Então houve então esse preço, esse resgate, através deste cordeiro também. Ele nos deu vida. João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrando que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual o pecado que ele tira? O pecado original, quando Adão e Eva pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Através dele nós passamos a ter vida. Mas só que a partir daí, depois de justificado, temos que manter uma vida reta, piamente reta, de santidade, para permanecermos livres e salvos da ira. Apocalipse 5,12 nos remete ao Cordeiro. Apocalipse 5,12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graça. Por quê? Por que ele é digno? Porque ele venceu. Ele cumpriu aquilo que foi estabelecido. Ele veio por nós. O Verbo se fez carne. Deus veio habitar no nosso meio. Deus, através de Cristo, manifesto. Deus invisível, manifesto. Em Cristo, visível, se fez carne por nós.
morreu por nós, mas ele ressuscitou. Ele cumpriu aquilo, a vontade do Pai. E então, através dele, através desse cordeiro, nós passamos a ter vida. Por isso que ele fala: força, honra, glória e ações de graça. Ou seja, nós estamos não só o plano celestial, mas o plano terreno também. Todos nos alegramos, porque ele veio trazer a paz, tanto nos céus como na terra, conforme diz Paulo. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Este sangue, se observarmos, há um selamento dos santos com o sangue do Cordeiro. João, ele estava vendo a ira vindoura, ou seja, a ira vindoura vindo sobre a terra, mas o seu povo era livre dessa ira. Então João, ele recebeu a revelação do Apocalipse, né? Quem não sabe, ali na ilha de Patmos, enquanto estava preso. Então ele teve a revelação do Apocalipse, onde ele viu, foi participante dessa ira. Ele viu a tribulação, viu todo o processo, mas ele viu o povo sendo livre da ira vindoura. Aqui cabe nós que acreditamos, né, que somos pós-tribulacionistas, acreditamos e vemos a diferença na Bíblia, a qual você tem que compreender e entender que a tribulação é diferente da ira de Deus, tá? Nós vamos ser guardados em alguns momentos na tribulação, nós vamos ver que né, é necessário que alguns morram, está lá em Apocalipse 20, alguns vão morrer para a glória de Deus, outros vão fugir, vão ser guardados nessa tribulação, mas no momento da ira, do derramar das taças da ira de Deus, aí sim o povo de Deus é livre. O povo de Deus não participa da ira vindoura, mas na tribulação nós vemos, cremos e acreditamos, nós vamos chegar nesses estudos, se você tem alguma dúvida, que nós participaremos sim da grande tribulação e seremos testemunhas para ser usadas tremendamente nos primeiros 3 anos e meio. Calma que você vai entender. Se você está chegando agora aqui e não compreendeu o que nós estamos falando, não tire conclusões apressadas neste momento. Participe, estude e nos acompanhe que você vai chegar lá e entender o que nós estamos falando, dessa diferença entre tribulação e ira. Ok? Vamos lá. Aqui confirma, né, justamente que o Senhor nos livra da ira vindoura, mas para não ficar só na minha boca, vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10 é justamente que nos livra da ira vindoura, né? E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Com certeza, creio absolutamente que ele nos livra da ira. Até porque a ira de Deus é somente no derramar das 7 taças que estão inseridas na 7ª trombeta. E nós vamos ser arrebatados ao ressoar da 7ª, ou seja, na 6ª trombeta ainda nós seremos arrebatados. E não seremos participantes dessa ira. Tá? É fácil de você perceber isso, principalmente ali, Apocalipse 10, Apocalipse 11. Nós vamos tratar sobre isso mais à frente. Fique tranquilo. Romanos 5:9 também, para confirmar a questão de livrar da ira, né? Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, né, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Com certeza, creio absolutamente, salvos da ira, certinho. Esses textos são usados muito para os pré-tribulacionistas, que eles entendem a tribulação do começo, ou seja, a última semana, como eles entendem que Israel vai ficar e a igreja vai antes, então eles entendem que a ira de Deus é toda a tribulação. Mas quando nós estudamos o que nós estamos fazendo, entendendo que nós somos um povo, ok? Que vai se juntar em uma só vara, conforme diz Ezequiel 37, se tornando um povo, que nós somos também participantes, também dentro dessa tribulação, aí você entende que é ira e o que é tribulação. Mas quando não, quando é pré, você vai realmente entender que você vai tomar ceia nas boldas, enquanto o Israel, somente o Israel, mais os gentios, aqueles que vacilaram, não vigiaram, ficaram aqui
e o pau comendo aqui embaixo, né? Desculpa a pronúncia, mas sofrendo toda aquela perseguição e o derramar das taças, as trombetas sendo tocadas e todas as catástrofes acontecendo, enquanto a igreja está lá no céu banqueteando. Mas se você entender que nós somos um corpo, onde diz que quando um corpo padece, né, quando um membro padece, o outro membro também padece, assim como eu se alegra, o outro se alegra, nós vamos entender que o corpo estará lá no céu, banqueteando, vamos fazer isso mais pedagogicamente, onde braço e uma perna e uma parte do corpo foi, e a outra perna e outro braço ficou para Cristo, então, depois chamar, e não tem mais ser, não tem mais bodas, mas só aqueles lá, e querer formar esse corpo de novo. Então, não vejo de forma nenhuma esse entendimento, nós vamos explicar isso muito bem na palavra de Deus, são vários textos que vai te mostrar que nós vamos passar na tribulação, nós vamos estar livres desta ira, ok? Mas vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9, eu tenho que ler, que é para o irmão não ficar só na minha mente, na minha fala, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, com certeza, Ele não destinou ninguém para a ira, nós somos predestinados a ser salvos em Cristo Jesus, ok? Quem é Cristo, quem está em Cristo, né? Em Cristo nós somos salvos, e sim, em Cristo nós somos livres, Ele não destinou ninguém para essa ira. Eu até digo que o inferno, o lago de fogo, foi criado para o diabo e seus anjos, não para as pessoas, mas as pessoas vão de intrometida, né? Vão de acompanhante deles. Mas o que? Não destinou para ele, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos nós, todos foram criados para a aquisição da salvação. Todos. Todos somos criados para a aquisição dessa salvação. Por isso que há o livre-arbítrio. Por isso que há a escolha. Se obedeceres a minha voz, se obedeceres os meus estatutos, se diligentemente obedecerdes. Então sempre há uma condição. E nós vemos isso em Hebreus 5:9, né? Que é o próximo texto aqui. Hebreus 5:9. É a causa dessa salvação para todos, veja. Hebreus 5:9 é a causa da salvação para todo mundo. Todos que querem. Veja, e sendo ele consumado, ou seja, sendo ele morto, consumou o sacrifício ali uma única vez, o sacrifício perfeito, veio a ser a causa de eterna salvação para todos. Olha, eterna salvação para todos. Os que lhe obedecem. Veja que tremendo. Ele é a causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Você obedece? É através dele. Você é salvo. Agora, aqueles que não obedecem, com certeza, não serão salvos. Mas ele te deu uma escolha. Hoje ele te dá uma escolha, como ele deu Deus do início. O livre-arbítrio. Escolhe. Escolhe. A árvore do bem, a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas. Escolhe, pois a vida para que vivas. Escolhe hoje a morte ou a vida, mas ele dá uma dica, escolhe a vida para que vivas e tenha vida. Êxodo 30, né? Vamos lá. O sangue nos livra ou justifica e nos tornamos, então, ázimos. Se tornamos sem pecado, sem fermento. Esse sangue nos torna sem fermento, sem pecado, que é o segundo tempo determinado, ou seja, é a segunda festa que é ligada à Páscoa. Ou seja, aqui a questão de Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascual, onde nós nos tornamos ázimos da sinceridade, né? Através dessa Páscoa, ele é o Cordeiro Pascual e através dele nos tornamos ázimos da sinceridade. Lembra? Nós já lemos esse texto? Então, transpôs a literalidade para o espiritual. Aquilo que era ali sombra agora passou para o espiritual. Então, o Cordeiro nos purifica e o que? Justifica e nos faz ázimos da sinceridade e da verdade. É o que está contido aqui justamente em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Então, veja que no dia 14 do primeiro mês é mês de março, abril, foi instituída então
a Páscoa. Dia 14, à tarde, o cordeiro era imolado, certo? E no dia seguinte, ele então já iniciava então a contagem dos 7 dias, que era a segunda festa, pães ázimos. Só que para adentrarem essa festa dos pães ázimos sem fermento, então, literalmente o cordeiro, né, fazia então esse entrar, o cordeiro simbolizava então ali o perdão, a purificação dos pecados, o livramento, trazendo vida a essas pessoas, e eles então prosseguiam sem o pecado, sem o fermento, purificados nessa semana. Por quê? Porque vocês vão ver que no 8º dia haveria uma apresentação. Mas o que eu quero dizer? Que essa Páscoa, no dia seguinte, no dia 15, então se tornava então o povo se tornava sem pecado, já preparando para algo maior, para uma caminhada nesse ciclo. E nós, da mesma forma, através do derramar, nos tornamos asmos da sinceridade, nos purificamos e temos que nos manter em santidade, ou seja, livre do pecado, livre desse fermento. Okay? Deixa eu ver aqui, vamos prosseguir com mais um slide, a gente vai fazer outra divisão aqui, tá? Então a descrição dessas 7 festas continua. Agora, a segunda festa, a festa dos pães ázimos, que ela está lá em Levítico 23, 6, 11. Vamos ler. Levítico 23, Levítico 23, não deu aqui. Espera aí. 23, 6, 11. E aos 15 dias deste mês, dia 14, ó, se você voltar um versículo atrás, no mês, primeiro aos 14 do mês pela tarde é Páscoa. Agora, ao dia seguinte. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis ázimos, ou seja, sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação, sábado cerimonial. Nenhuma obra servis fareis, mas 7 dias oferecereis a oferta queimada ao Senhor. E aos 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servis fareis. Ou seja, de novo, outro sábado. Então veja o que eu quero mostrar aqui para vocês. Você lembra que Jesus foi morto ali à tardezinha do dia 14? E por que o corpo dele foi tirado às pressas? Você lembra que eu falei que a contagem dos dias do povo judeu é à tardezinha, ou seja, entrando nas 18 horas que iniciaria o outro dia? Então, no dia 15, ele iniciaria logo ali, vamos dizer, às 18 horas. Jesus estava ali às 15 horas, ele morreu. E por que foi que o soldado conferiu, né, para ver se eles estavam mortos? Ele quebrou a perna dos assaltantes, né, dos malfeitores ali, para que eles morressem, né? Porque a crucificação, na verdade, ela mata por asfixia, né? Ou seja, você fica com dificuldade de respirar. Então, quando os soldados quebraram a perna ali dos ladrões, eles desarmaram, né? E aí pressiona a caixa torácica, então falta ali o ar e eles morreram. Se eles não tivessem morrido, eles morreram. Só que quando chegou em Cristo, para quebrar ali os ossos dele, as pernas, para que ele morresse, o soldado viu, mas ele já tinha morrido. Mas aí deu uma cutucada com a lança na costela dele, para conferir. Saiu água e sangue. Nós temos um estudo só disso aí, tremendo, dessa água e sangue, mostrando ali a lavagem regeneradora, né, através da água e do sangue. Mas é papo para outro estudo. Vocês vão ver que tremendo é essa cutucada ali. Mas vamos lá. E aí ele não quebrou os ossos de Jesus para cumprir o que Isaías falou, que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Nenhum. Então se cumpriu a profecia. Jesus já estava morto. Então houve uma aceleração ali para que eles morressem, no caso os ladrões, porque eles não poderiam deixar eles à noite ou virar para o dia. Era maldito aquele, né? No madeiro, não podia deixar ele virar à noite. Por quê? Porque no dia seguinte era justamente pães ázimos, sem fermento. Então, os judeus, eles não poderiam matar ninguém, não poderia
fazer nada, né? Eles seriam um sábado cerimonial, então eles não podiam enterrar ninguém, não podia tratar o corpo, não podia fazer nada. Então rapidamente eles tiraram ali José de Arimateia e o próprio Nicodemos ali e ajudaram então a tirar e a colocar realmente no túmulo antes que virasse o dia. Porque isso não era lícito, né, para os judeus, eles eram santos, né, então eles não podiam fazer isso, né. Por isso que todo o processo anterior, lembra que eu falei que ele foi pego na entrada da noite, aconteceu todo o julgamento, a peia, tudo, aquela bagaceira toda até às 9 horas da manhã para estar na cruz, porque toda essa correria, toda essa agitação, porque eles não poderiam de forma nenhuma adentrar no dia seguinte. Tanto é que se nós olharmos os livros históricos, né, nós vamos ver então Flávio José, por exemplo, os judeus não entraram para ver Jesus apanhando ali na hora que ele estava sendo chicoteado ali com aquele azorrague em suas costas ali, onde os soldados romanos zombaram, colocaram a coroa de espinho nele, questão do manto. Os judeus não estavam lá, porque eles não poderiam naquele dia ali, né, da Páscoa ver então Jesus apanhando. Era pecado para eles. Então você vê que todo esse processo tem nos seus pormenores, nas suas entrelinhas, tem toda uma história, todo um contexto muito grande ainda, dá para você explanar muito, mas né, já estou falando muito, né? Vamos prosseguir. Então eles realmente no dia seguinte, no dia 15, era asmos. Algumas vezes você vai ver as 7 festas sendo retratadas como 3 festas, porque eles retratavam, então, como é junto, eles retratavam a questão da Páscoa, do asmo das primícias juntos, que elas vão emendando uma atrás da outra. Quer ver? Vocês vão ver agora. Então, nós, de 14 era Páscoa, dia 15 era asmos, 7 dias, e no 8º dia já entrava as primícias, que é a próxima festa. Nós vamos ver já já. Então, justamente, então começava o período de 7 dias, onde o povo deveria comer pães asmos logo depois do dia 14. Essa festa se cumpriu a partir do dia seguinte à morte de Cristo. Começa então o período de consagração daqueles que eram o povo de Deus. Ou seja, igual eu falei, eles tinham através do sangue, então eles se purificavam, se tornavam sem fermento e ficavam aquela coisa, né? Literalmente. Aguardando então para entrar na próxima festa, onde seriam apresentados como primícias. Mas vamos lá. Começa então o período de consagração daqueles que eram o povo de Deus, na esperança da ressurreição de Cristo, que morreu sem pecado, tipificado pelo pão sem fermento. Né? O fermento representa o pecado, aqui é apartai, né, cautelai-vos do fermento dos fariseus, mostrando a questão de relação do pecado com a palavra fermento nas escrituras, ok? Festa das primícias. Vamos lá. Não sei quanto tempo nós estamos gravando, mas vamos ver se eu fecho as premissas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui para a parte número 3, para não ficar tão grande. Aí na próxima parte eu trato desta festa das premissas, ok? Para darmos continuidade. Ok? Então aguarde. Até mais, até a próxima parte aqui, para não ficar muito grande, ok, irmãos?